Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a psicóloga e psico-oncologista Blanche Warze. Nascida em São Paulo no dia 14 de novembro de 1957, Blanche é mãe de Denis, Fábio e Fernanda. Graduada em Psicologia e pós-graduada em Psicologia da Educação, Blanche atua na área clínica tanto em São Paulo como em Sorocaba, há cerca de 30 anos como psicoterapeuta e há 15 anos como psico-oncologista. Blanche trabalha também no grupo Revida, que oferece apoio emocional a pacientes adultos com câncer. Blanche, seja muito bem-vinda ao Vida Pública de hoje. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Muito bem. Blanche, chama já a atenção dos nossos telespectadores esta especialidade sua, psico-oncologista. É quase até difícil de falar, né? Psico-oncologista. Mas é um trabalho que, pelo que nós percebemos, é bastante importante. Sim, o trabalho da psico-oncologia é uma interface entre a psicologia e a oncologia, e oferece esse suporte emocional ao paciente com câncer, que é um momento difícil da vida das pessoas que estão vivendo essa doença. De verdade, hoje cada vez mais, né, se fala muito na questão do câncer, o desenvolvimento da sociedade, a alimentação, às vezes até o sedentarismo, que acaba se associando, né, a estas questões todas. E ainda esta doença ainda teme, né, gera um temor ainda nas pessoas, e em alguns aspectos até certo preconceito, né? Tem gente que até imagina, o câncer pega. Não, mas o câncer não pega, não tem esse contágio, né? Como que é trabalhar esta situação? Porque, na verdade, você trabalha o paciente em si, mas tem toda a família, né? Tem todo um aparato por trás disso. Exato. A pessoa que vivencia a doença, que vivencia o câncer, ela fica realmente muito assustada, né? Porque o câncer... recentemente nem tanto, mas há muito tempo tinha esse sinônimo de quem tem câncer morre. Por isso que o suporte emocional para uma pessoa que tem câncer é de vital importância. Você trabalha já há 15 anos com essa especialidade. O que motivou você, que trabalha, que se formou em psicologia, inclusive tem toda uma experiência com a psicologia da educação também, é um trabalho bonito pelo que você também nos relatou aqui nos bastidores. O que fez com que você caminhasse para este caminho da oncologia? Na verdade, eu tive câncer há 15 anos atrás. E a experiência de ter câncer, na época eu já era psicoterapeuta, e a vivência que eu tinha é que a informação na verdade que eu tinha é que quem tem câncer morre. E era esse o meu medo na época, porque eu tinha tido 2 pacientes que tiveram câncer no consultório e elas vieram a falecer. Com isso, eu, diante da doença, diante do diagnóstico de um câncer de mama, eu fui, inicialmente achava que eu ia morrer, depois eu fui buscar ajuda. Entendi. Uma das ajudas que eu busquei foi um trabalho do Revida, que é um grupo de apoio emocional para pacientes com câncer. Em São Paulo e em Sorocaba, Exato, né? Em São Paulo e em Sorocaba. Então, inicialmente eu fiz todo o tratamento clínico, todo o tratamento quimioterapia, radioterapia, cirúrgico. Não é nada fácil também, né, aceitar. Exato. E fui buscar esse apoio emocional. Quando eu ainda em tratamento, eu vi que realmente eu não ia morrer. Eu falei, então eu vou ajudar as pessoas que trabalham, que vivenciam a doença. Foi aí que eu fui estudar e fiz uma especialização de 2 anos e meio em psico-oncologia. Através dessa especialização, eu pude perceber o quanto é importante o apoio emocional, o suporte que um profissional especializado pode oferecer para aquela pessoa que está vivenciando a doença. Então, eu fui fazendo todo esse caminho, foi isso que me motivou, na verdade, a trabalhar com as pessoas que vivenciam a doença.
Porque, Fernando, é muito interessante, o que eu percebo é que as pessoas que são atendidas por um profissional que já passou pela experiência do câncer, legitima a doença para aquele paciente. É diferente a relação, né? Essa questão da confiança. Exato, porque todo trabalho psicoterapêutico ele é baseado no vínculo que se estabelece com aquele terapeuta. Né? O vínculo é a sustentação, na verdade, desse trabalho. Quando o paciente com câncer tem estabelece um vínculo com o psico-oncologista, sabendo que ele já teve a doença, é como se ele dissesse: você me entende, eu sei, você sabe o que eu estou vivendo, você sabe o que eu estou sentindo, na verdade. Então, um terapeuta que já teve a doença, eu acho que ajuda muito mais o processo, porque estabelece uma relação de confiança, estabelece uma relação de parceria, de cumplicidade até, em tudo que aquela pessoa está sentindo naquele momento. E é interessante que você já tem esta formação da psicologia, você já tinha a formação da psicologia. Sim. E aí até chama a atenção do nosso telespectador, porque muitas pessoas falam, o psicólogo cuida das pessoas que têm problemas emocionais, problemas, enfim, relacionados a todo tipo de situação, né? Relacionada à vida dele no trabalho, na vida pessoal, enfim. E dá-se a impressão de que o psicólogo não tem essa necessidade de repente ter todo esse trabalho. Mas para você foi uma descoberta também isso, né? Essa questão emocional, você sentiu a necessidade de procurar um profissional também, especialista nesta área, para te ajudar no momento de fragilidade pelo qual você passava, e até porque o período de tratamento é muito longo, né? Foi bastante tempo esta sua luta contra o câncer? Na verdade, o meu tratamento clínico durou praticamente 8 meses, entre cirurgia, quimioterapia e radioterapia. O que eu acho que foi mais longo foi o acompanhamento emocional necessário. Mesmo depois de ter feito todo esse tratamento clínico, Exato. Ainda precisava restabelecer esse equilíbrio emocional. Isso, porque após o tratamento, quando você faz quimioterapia, radioterapia, o seu corpo muda muito, né? Muda o corpo, as questões físicas e muda o emocional. Muda no sentido assim, ele sofre com o efeito, na verdade, de toda a medicação. E porque é uma ação química que a pessoa sofre, né, Exatamente. A quimioterapia, nós costumamos dizer que é um remédio que é burro no sentido de atacar as células boas e as ruins. Então, ele ataca as células ruins e ataca as células boas. Então, na verdade, a pessoa fica muito fragilizada. Eu vejo isso nos pacientes hoje. Eles ficam muito fragilizados com os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, e tudo isso abala o emocional, com certeza. A pessoa fica realmente muito vulnerável, muito fragilizada e muito vulnerável. Por isso a importância de um grupo de apoio, de um suporte emocional para essas pessoas e para esse momento tão difícil, porque é um momento de ressignificação da vida. É um momento realmente de você rever a vida que você estava levando e passar a ter uma outra postura diante da vida. Você vai ter um enfrentamento, mas você vai principalmente ter que ressignificar a sua vida. Esta ressignificação, inclusive, nos leva a uma outra característica, porque muito se fala, o câncer agora, falava-se tão pouco, né, dessa doença, agora fala-se tanto. Parece que aumentou o número de casos ou aumentou a divulgação desta doença, dos cuidados que as pessoas precisam ter hoje para se prevenir contra este mal? As duas coisas. O câncer, ele é uma doença multifatorial, isso é muito importante de ser esclarecido. Ele tem uma relação com vários fatores. Ele pode estar relacionado a fatores ambientais, a poluição, as radiações, a radiação solar que estamos expostos, a nossa alimentação que mudou muito, né? A alimentação antigamente ela não era tão rápida, tão fast food, né? Hoje em dia. Tão fast food e tão com agrotóxicos. Então a questão dos agrotóxicos, né?
existem as questões hereditárias, as questões genéticas do câncer, e existe também os fatores, na verdade, ligados às questões emocionais. Então, assim, tem muitos fatores que contribuem para o aparecimento do câncer. Paralelamente, como você disse, o câncer também hoje é uma doença que as pessoas falam um pouco mais, porque se vê muito. As pessoas perderam um pouco a questão do medo até de falar a palavra câncer. Hoje você vê menos isso. E é uma doença que assim fica muito mais, as pessoas falam mais e acontece mais também. Acho que tem as duas coisas que você falou, tem uma relação muito direta, vamos dizer, com essa divulgação da doença. Esta tua experiência pessoal, Blanche, fez com que você passasse a ajudar as pessoas porque você viu a situação que você precisou ter também um acompanhamento emocional para se restabelecer mais ainda a questão emocional do que a física, que já estaria resolvida, né? As pessoas hoje, elas buscam você de que forma? Elas encontram a psicoterapia de que forma? Elas são orientadas, elas são encaminhadas pelos médicos? Como é feito esse relacionamento com o paciente? Na verdade, eu acho que assim, os médicos ainda precisam, eles estão mais sensibilizados ao suporte emocional oferecido para o paciente com câncer, o quanto isso contribui no tratamento. Hoje se percebe que os médicos estão um pouco mais sensíveis, mas ainda não é tão simples o médico encaminhar um paciente, seja para um trabalho de psicoterapia individual, um paciente oncológico, por exemplo, seja um trabalho individual ou seja um trabalho de grupo. O que nós fazemos é divulgar muito o nosso trabalho do Revida, divulgar muito nas questões em relação o quanto essas pessoas são beneficiadas pelo trabalho. E uma coisa que nós costumamos dizer muito no Revida, os próprios divulgadores, os próprios pacientes são os divulgadores, né? Porque eles vivenciaram o trabalho de grupo, vivenciaram o suporte emocional, o quanto isso contribui para uma ressignificação da vida, o quanto isso os ajudou a estar enfrentando. Então, assim, o encaminhamento pode vir pelos médicos também, mas principalmente pelos pacientes que já passaram pelo trabalho de experiência num grupo de apoio emocional. Eu gostei dessa palavra ressignificação que você já utilizou aqui 2 vezes e eu gostaria que você falasse, claro, pela tua experiência, o que você mudou depois de tudo isso, o que você mudou na rotina da sua vida e o que você orienta os pacientes a mudarem também de acordo com cada caso, imagino eu. A ressignificação é você poder olhar para a sua vida e ver como você estava vivendo antes do câncer, quais os fatores que estavam contribuindo, prejudicando de alguma forma, de que forma que a tua vida estava sendo vivida, né? É uma reflexão sobre a sua vida, como você estava antes desse diagnóstico, o que de uma certa forma pode ter contribuído ou não para esse aparecimento da doença, e o ressignificar assim, o que eu quero para a minha vida? É buscar razões para que a sua vida seja uma vida mais plena, uma vida mais saudável, uma vida mais cheia de vida, de verdade, né? Uma vida mais feliz. Aliás, essa questão da felicidade, as pessoas falam muito. Quem é feliz se previne muito de diversas doenças. Quem às vezes se deprime, acaba sofrendo por alguma característica, uma questão emocional, acaba desenvolvendo algum tipo de malefício, algum tipo de doença, enfim, até mesmo o câncer. É verdade, essa questão do humor interfere também no físico da pessoa? Interfere bastante. Como eu disse, como o câncer é uma doença multifatorial, nós precisamos prestar muita atenção nos estados de humor, principalmente a depressão, que é um estado onde a pessoa tem uma variação de humor muito grande, né? E quando o paciente está deprimido, o sistema imunológico também fica deprimido.
Então é uma relação que nós temos que estar muito atentos, porque o paciente que está vivendo algum nível de estresse, alguns problemas, ele pode, na verdade, encontrar dificuldades na vida, não se dar conta e às vezes adoecer. Porque, na verdade, o câncer, ele atua no organismo, ele aparece, às vezes, por essas razões que eu lhe falei, dos muitos fatores, mas também porque o sistema imunológico não estava tão vigilante, né? Então, assim, isso é muito importante porque no trabalho do Revida, o paciente aprende e ele desenvolve, ele conhece algumas ferramentas, alguns instrumentos que ele pode ser um agente também de participação nesse tratamento. Então, todo esse trabalho é um trabalho que auxilia o paciente a ser um agente facilitador ao tratamento. Isso é. Mas assim, ele pode, com essas ferramentas, com trabalhos em relação ao seu corpo, ao cuidados com o seu corpo, ele pode ajudar na recuperação, na verdade, desse sistema imunológico que estava debilitado. Quanto tempo demora um tratamento como esse, uma psicoterapia como esta? Você diz em relação ao paciente com câncer? Depende muito do tratamento do paciente, né? Mas o nosso grupo de trabalho é um grupo de apoio de 2 meses, né? Se você falar num paciente de consultório, eu acho que é importante que se faça um trabalho de apoio, de conhecimento, de ajuda, e não existe um tempo determinado, Fernando. Existe, na verdade, um acompanhamento de como esta pessoa está enfrentando aquele período, tanto do diagnóstico, do tratamento e o pós-tratamento, porque depois do tratamento de quimioterapia, o corpo sofre modificações, o emocional sofre modificações. Uma pergunta difícil. Todos os casos, 100% de sucesso? Não, não. Depende muito do câncer que essa pessoa está vivendo. Hoje, sabe-se que por volta de 95% a 98% dos cânceres de mama, por exemplo, o câncer tem cura, desde que seja identificado logo no começo, digamos assim, né? Mas o câncer de mama e a medicina está muito adiantada, né? A indústria farmacológica também. Então, assim, existe muita medicação que ajuda, na verdade, na recuperação dessas pessoas. Não é fácil não, e a vida da Blanche também não é muito fácil, porque ela trabalhando no projeto, nessa instituição Revida, e Revida é um nome bem interessante, né? Tem a ver com a ressignificação também, mas você, além de atender no Revida, você também atende em consultório. Só que sua vida está atrelada entre São Paulo e Sorocaba. Como que está funcionando esse seu ritmo, hein, Blanche? Na verdade, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu decidi sair de São Paulo por causa da qualidade de vida de São Paulo. Os filhos já casando, já saindo de casa. Aliás, também já tem um neto, né? O Guilherme, né? Sim, já avó também. Isso. E decidi sair de São Paulo, para que cidade eu vou. E aí, fazendo uma pesquisa, eu tinha muitas amigas em Sorocaba. E amigas terapeutas também, e principalmente o trabalho do Revida já existia em Sorocaba, que em Sorocaba o trabalho do Revida existe há 11 anos. 11 anos? Isso, há 11 anos em Sorocaba e 25 anos em São Paulo. E aí, com toda essa minha necessidade de trabalhar com as pessoas com câncer, de continuar o meu trabalho de consultório, eu escolhi Sorocaba, né? Não é tão longe de São Paulo. É só cruzar a Avenida Castelo Branco, né? Exatamente. E eu escolhi estar ficando mudar para Sorocaba, mas assim, como eu já tenho uma vida de consultório, uma vida clínica de atendimento em consultório em São Paulo, estou começando o meu trabalho aqui em Sorocaba, e então eu trabalho 2 dias em São Paulo, isso que você falou, 2 dias em São Paulo, e o restante da semana eu fico em Sorocaba
onde eu pretendo realmente me instalar definitivamente, mas eu sinto que essa ponte entre São Paulo e Sorocaba ainda é um processo transitório, mas necessário. Futuramente você deverá estar definitivamente em Sorocaba, Se né? Deus quiser. Esses outros 2 dias, na verdade, só vão ficar mais para o final de semana para você visitar os teus filhos que lá estão, né? E o teu neto também, não é? Exato, essa é a pretensão. Agora você também já andou pelo Canadá, não é? Até por uma questão pessoal tua. Isso foi depois do episódio com câncer? Foi antes? Na verdade, depois que eu tive o câncer, eu comecei a rever a minha vida, né? E comecei a fazer pontuações, o que é bom, o que não é bom. E numa determinada época eu resolvi dar uma parada no consultório, os filhos já estavam bem crescidos, mas ainda moravam comigo. Eu resolvi parar o consultório e fui passar 5 meses no Canadá, né, estudando a língua e estudando algumas técnicas de trabalho para poder realmente se aperfeiçoando. Aperfeiçoar o trabalho de consultório. Então eu fui estudar uma técnica específica e hoje essa técnica me ajuda muito no trabalho de consultório. Então, isso foi, na verdade, você perguntou o tempo, fazem 2 anos que eu estive no Canadá. 2 anos. Foi quando eu voltei do Canadá que eu resolvi, não vou mais ficar em São Paulo, eu quero uma Sorocaba. qualidade de vida. Aí eu escolhi Sorocaba. Que ótimo, viu? E você já esteve na Itália também ou não? Sim, já estive. E o que você foi fazer lá? Ah, tá, tem um filho lá então. Né? Tenho um filho, meu filho mais velho mora na Itália. Quer dizer, com a hospedagem você está tranquila, né? Podia passar lá mais 5 anos, inclusive. Não dá para passar porque tem que trabalhar aqui. É verdade. Mas tem um filho que mora na Itália, então, na verdade, eu, às vezes, uma vez por ano, vou para lá e fico algum tempo com ele, só curtindo. E já fala italiano também ou não? Não falo italiano, não vai aprender? Mas amo a língua italiana, amo a língua italiana. É um dos melhores. A Itália, aliás, é um dos melhores, melhores países, né, na Europa. A Itália, tem outros, é claro, mas a Itália sempre tem este brilho, né, essa questão do romance, né, aquela questão da França também, né, essa coisa toda. E você acaba associando esse turismo, esse passeio e se descontrai mesmo, né? Com certeza. Você dispersa todos os seus pensamentos. Agora, Blanche, eu queria que você falasse um pouco também dessa tua experiência com a psicologia da educação. Eu sei que já faz um certo tempo que você trabalhou, mas eu considero que foi um trabalho muito interessante, foi um trabalho bonito que você desenvolveu junto a pessoas portadoras de deficiências mentais, não é isso? Na verdade, no início da minha vida profissional, eu comecei tanto trabalho de consultório como trabalhando em instituições com portador de deficiência mental. Durante os 10 primeiros anos da minha vida profissional, eu trabalhei em instituição. E o meu segundo trabalho na instituição era um trabalho de os portadores de deficiência mental, o jovem adulto portador de deficiência mental, ele fazia subcontratos de trabalho para as empresas. E o meu trabalho lá era encaminhá-lo para o mercado de trabalho. Prepará-lo para ele ser inserido no mercado de trabalho. Nesse sentido, eu achei interessante estar estudando um pouco mais, já tinha uma experiência prática da instituição, e aí eu resolvi estar estudando e fui fazer o mestrado em Psicologia da Educação, onde eu desenvolvi uma pesquisa sobre a representação do trabalho do portador de deficiência mental, né? Qual era o significado, o que esse trabalho representava para o portador de deficiência mental, para o técnico que trabalhava com esta pessoa e para o empregador. E aí eu fiz uma pesquisa qualitativa, uma análise qualitativa, uma grande pesquisa, e para ver o que essas pessoas estavam realmente, assim, qual que era a representação do trabalho na vida dessas pessoas. E foi um trabalho muito interessante. E você chegou a alguns resultados diferentes ou resultados daquilo que você esperava encontrar mesmo? Na verdade, vieram confirmar os resultados, né? Daquilo que você já tinha como prática, inclusive. Como prática, né? Isso. Que este trabalho era uma representação muito importante na vida do portador de deficiência mental.
Era uma forma dele se sentir útil, produtivo, né? Porque o portador de deficiência mental, ele tem um rebaixamento do aspecto cognitivo apenas. Então, assim, ele tem condições plenas de estar inserido no mercado de trabalho, de estar... Eles são excelentes funcionários, inclusive, quando eles são colocados no mercado de trabalho. São disciplinados, né? São muito disciplinados, eles sentam, trabalham e não interrompem o trabalho deles. Eles sentam, trabalham e não dão trabalho. E não dão trabalho. Eles produzem, na verdade, eles produzem muito. Então, realmente foi uma avaliação muito interessante da pesquisa. Você sabe que nesse trabalho que você faz da psico-oncologia, Sorocaba, cidade para a qual você está aqui já há 2 anos e que você pretende ficar definitivamente, já é uma cidade que tem história, né? Com essa questão da oncologia. Tem o GEPASSE, que é uma referência, tem outras instituições que já trabalham também e que dão suporte para pessoas que fazem o tratamento no regional, no hospital regional, que é a referência da região. Muitas pessoas da região de Sorocaba, inclusive, vêm para cá. Você já conheceu algumas dessas instituições, o trabalho delas também ou não? Eu já visitei o hospital regional, né? E assim, o GEPASSE eu ainda não visitei pessoalmente. São crianças e adolescentes? São crianças, como o nosso trabalho é diretamente com os adultos, mas eu tenho muita vontade de conhecer esse trabalho, porque realmente é uma forma também de estar divulgando o que o grupo de apoio oferece. O trabalho deles é fantástico, né? Tanto é que tem ajuda de muitas formas, né? Eles passaram por muitas dificuldades também, inclusive porque tinha que deixar o hospital de acordo com aquilo que o Ministério da Saúde determinava, né? Sim. Então tem que contratar profissionais, uma demanda grande que não parava. Então é um trabalho bonito mesmo e vale a pena conhecer. Se você não conhece também, vale a pena conhecer também. São coisas da nossa terra, aqui de Sorocaba, que valem a pena ser explorada também. Blanche, por fim eu queria dizer que você esteve na Itália. Você tem descendência italiana, né? Inclusive o seu sobrenome ele é diferente, é Warzi, né? Como que é? A pronúncia certa é Warzi? Warzi. Não é italiano, né? Não, qual que é? O sobrenome é belga. Eu sou bisneta de belga, por parte de pai. E por parte de mãe eu sou neta de italiano, então por isso facilitou essa ida do meu filho para a Itália. Ele se instalar lá, dupla cidadania, e assim, então a Itália é o que me chama muito. O Warzi é por parte da Bélgica, mas a Itália me fascina. Agora morar na Itália está fora dos seus planos ou não? Ou futuramente, quem sabe? Não sei, não sei, mas por enquanto eu vou ficar em Sorocaba. Né? Quando você esteve lá, você conheceu que lugares lá na Itália que de repente chamaram a atenção? Olha, eu já conheci muitos lugares na Itália. Eu fiz questão... Meu filho mora próximo a Milão, mas eu fiz questão de conhecer. Fui conhecer Roma e fiz questão de conhecer... Você é católica ou não? Sou católica e fiz questão de conhecer a cidade do meu avô, né? Que fica no norte no sul da Itália. Em Polignano a Mare, que é vizinho a Bari. Então, uma cidade belíssima, linda, linda, linda. E é do outro lado da Grécia, então é um panorama assim lindo, maravilhoso mesmo. Fantástico, Blanche. Nosso tempo já terminou. Foi muito bom ter conversado com você sobre esse trabalho maravilhoso que vocês fazem lá na rede o Revida, né? Que já é um nome muito interessante, essa ressignificação que eu achei muito curioso também você falar. Isso é importante, né, a pessoa fazer uma nova reflexão. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite. Muito bem, e o Vida Pública de hoje conversou com a psicóloga e psico-oncologista, e agora você já sabe o que é, né? Blanche Warzi. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção, Gustavo Henrique de Campos. E o Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo!